é, foi criado um espantalho em cima, sabe? Que eu acho que o PL da fake news foi usado muito. Foi a carta perfeita para distorção e criar esse mito que o país vai se tornar, vai ser censurado, não vai ter mais liberdade de expressão. Né? Foi um bom alvo para eles mirarem para atacar, atacar, atacar e totalmente desmistificar e totalmente desmistificar não, mistificar na verdade o que tá rolando ali mesmo, né? Que na verdade, como nós que queremos viver numa sociedade tranquila, a PL é positiva. Não é perfeita, como tu diz, mas é positiva. Eu acho que o maior medo genuíno fora essa galera que quer distorcer e criar cenários em cima disso, né, para se beneficiar. Eu acho que tem medo do conteúdo como vai ser afetado. Porque assim, eu até o Luigi comentou sobre isso, né? A questão dos canais de política comunista, né? Enfim, eu assisto o Ian Neves, o Gustavo Fato, e eles vão ser prejudicados ou não, ao teu ver? Porque assim, claro que tá escrito tá escrito bem, eu até printei isso, bem grande. Não pode ferir o livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão e manifestação artística, intelectual, etc. Não vou ler tudo. Mas a princípio não, né, cara? A princípio não. Não Não, precisa ter esse medo. por duas coisas, assim, né? Primeiro porque o aparato do Estado para perseguir Uhum. militante, ele já é muito bem É. documentado. E historicamente, militantes de esquerda já são perseguidos estruturalmente há mais de 100 anos. Então, não é um dispositivo de lei como esse que vai gerar qualquer tipo de problema. Depois, porque também é que não dá nenhuma abertura, não é como se desse alguma abertura. Uhum. Depois, porque também volta a repetir a ideia de indústria da fake news, a ideia de impulsionamento das grandes empresas que se organizam, Uhum. e essa lei ela é muito mais focada na ação das big techs em agir para quando a justiça, o Ministério Público e o que existe de lei exigir de dados das plataformas, Uhum. então nada mais do que isso. E por último, não regular e não ter transparência sobre qualquer tipo de poder de recolhimento de Uhum. dados que essas plataformas têm, aí sim é ser conivente, dar poder total para as big techs e para as plataformas fazerem o que quiserem. Isso aqui nem é uma acusação nem de nada, mas mais no sentido do que eu até comento no vídeo, do fantasma. Até brinco com o Sim. YouTube. Olha, YouTube, cuidado, não vá me censurar nesse vídeo, porque se o projeto passar eu vou ficar sabendo. Uhum. Claro que isso é uma brincadeira, mas no sentido de como não existe nenhum tipo de regulação prevista para isso aqui no Brasil. Já existe em outros lugares, a gente pode falar sobre Sim. isso. E a gente sabe que, de um lado, o YouTube, como todas as empresas, tem as suas posições políticas, as suas posições mercadológicas, a sua forma de agir. E, de outro lado, já está fartamente documentado que é conivente com o impulsionamento de notícias falsas, ganha dinheiro com notícias falsas, fake news como É. produto. É, é para esse tipo de pessoa que a gente produz, é para esse tipo de empresa que a gente está produzindo conteúdo. Então, assim, se o grande perigo é a perseguição, é o boicote, é tudo mais, ele já, primeiro, historicamente já acontece por causa do Sim. Estado, não é qualquer tipo de aparato que fala sobre racismo, direitos humanos e coisas assim que vai prejudicar, e de outro, essa parada de que é o poder que a gente tá, é o verdadeiro poder que a gente tá agora, é na mão das Big Techs, né? Não, total. Eu acho que é um assunto que é muito sério porque tem vários casos que a Na mão gente das Big vê Techs, né? de canais sendo tomando strike, sendo punidos pelo YouTube e o cara que foi punido, o cara que foi levou
o julgamento e as decisões do YouTube, nunca teve nenhuma explicação da empresa, no caso estou focando no YouTube, sobre o que aconteceu, sabe? Ou por coisa mais simples, na verdade. Por que o vídeo foi desmonetizado, né? O que ele fez, sabe? Não tem explicação e não faz questão de te explicar porque tem pouco controle sobre isso, né? Ninguém incomoda as Big Exato. Techs, essa é a parada. A gente, na parte jurídica, assim, na parte das leis, as Big Techs não são afetadas. E até eu vi a entrevista inteira do Alessandro Vieira sobre isso, né? E ele comenta muito sobre isso. A gente não tem mais aquele negócio de a internet eu só uso de vez em quando, a internet não tem como tu não viver na internet hoje em dia. Ou a gente. Não, eu minto, tem como viver sem internet. Então, aliás, é saudável. Mas a nossa vida está muito atrelada a ela, está muito ligada a ela. E para não deixar que vire um descontrole e que vire uma terra sem lei, né? A famosa terra sem lei, a PL das fake news é um negócio positivo, assim. O que tu acha do nome, cara? Uma pergunta mais. Isso é Tu uma acha coisa positivo esse que... nome? Não, Uhum. não. Até só pontuando isso que você falou, tem uma coisa que é interessante que eu tava pensando esses dias, assim, eu acho que como todo bom nerdola, assim, a idade também já não é Aham. pouca, apesar das pessoas acharem que eu sou jovem, não sou mais tanto. É, eu tô desde o começo da internet e tudo mais, e aí por esses dias estava procurando algumas coisas de React e vi uma palestra antiga de um professor que eu gosto muito. A gente já fez análise dele no canal e tudo mais, que é o professor Sérgio Amadeu, que estuda redes. E naquele momento, o Sérgio Amadeu falava de uma internet de 2008. Ele era contra qualquer tipo de regulação, defendendo a perspectiva de software livre e que o poder que as grandes empresas poderiam ter a partir do controle. E naquela época isso fazia sentido, porque de fato a perspectiva melhor que a gente tinha de internet era a perspectiva dos softwares livres, que ainda existe, que ela não morreu, e que esse inclusive é o melhor caminho para que a gente construa uma nova internet. Mas de lá para cá, e o Sérgio Amadeu também hoje, apesar de fazer boas perguntas sobre a PL, assim, umas perguntas bem provocadoras, por ser um cara que está estudando isso faz tempo, é um cara que é a favor de controlar, justamente porque surgiu nesse meio tempo as Big Techs com um poder que a gente naturalizou, normalizou e é isso que é o nome do meu canal, justamente uma normose, né? É doentio a normalidade que a gente dá para o poder que essas Big Techs têm sobre dados, que é um poder, falando como historiador, que nenhum monarca, imperador, tirano de qualquer sistema econômico já teve de informação sobre seus cidadãos. Tá ligado? Se você pensar qualquer tirano da história, ele sabia muito menos sobre os hábitos de comportamento dos seus comandados do que sabem as Big Techs. E não só isso, as Big Techs conseguem justamente criar produto a partir desse comportamento. A rede social é, por ela própria, um produto modulador de comportamento, né? Tem até... Quer ver? Eu vou pegar aqui. A minha biblioteca, ela não é só de decoração, né? São realmente livros úteis, porque as pessoas às vezes Não é põem um livros... chroma key. Não é um chroma Não é um key. chroma key. Que é esse aqui, né? Que é esse tarugão da Shoshana Zuboff, que é o A Era do Capitalismo de Vigilância, que é um livro excelente, que ela vai mostrar, primeiro, ela vai mostrar duas coisas principais, né? Essa ideia de que o capitalismo de vigilância, ele tem tal controle, por isso, de vigilância, que consegue modular comportamentos e tem uma coisa nova agora, que é antes a nossa mais-valia, o nosso trabalho era fruto
do nosso trabalho de fato, e agora os nossos dados é que produzem o valor do dinheiro, isso uma coisa, mas por outra coisa, e aqui eu acho que está o grande poder desse livro, o poder da economia preditiva, no sentido de que não é que eles estão te espionando quando você pensa em comprar uma sunga e no dia seguinte a sunga aparece, você fica, oh meu Deus, é muito menos... É muito mais simples não é misterioso, muito menos misterioso e muito mais aterrorizante. Porque, veja, é tão simples. Se você, na semana retrasada, viu um vídeo do YouTube sobre praia, na outra semana você pesquisou sobre o dia das suas férias, na outra semana você viu outro vídeo sobre viagem, na próxima ele consegue ter a predição de que você vai comprar uma sunga e aí ele consegue saber todas as coisas. E aí o preditivo é o seguinte: modulação de comportamento de nicho. Porque o Instagram, ele é um shopping, certo? O Instagram é um grande shopping que você consegue levar a propaganda exatamente para o usuário que você quiser. E aí, naquele momento, você consegue descobrir tendências. Então, se o cara é um homem branco de classe média, 22 anos, mora no bairro tal, frequenta o show A, B e C, estuda no lugar tal, etc e tal, eu consigo prever os atos de consumo dele, eu consigo produzir exatamente aquilo que ele quer, e a personalização, que é isso que a Xoxana coloca, ela já não é mais uma personalização no sentido de você buscar o produto que combina com você, mas o produto te moldar para combinar com ele. E é isso que o poder que os algoritmos conseguem fazer, e que agora, com Xoxana, com Cat O'Neill, o próprio Sérgio Amadeu, a gente está tendo uma carga de teóricos para estudar o poder que isso tem na nossa subjetividade, porque essa é a parada. A gente normaliza, e o que a gente deixa de pensar quando a gente faz isso é qual é o tipo de desejo que é modulado para nós, em cada uma das nossas bolhas. Como as nossas subjetividades, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos vão sendo moldados de viver e gastar nossa vida inteira em 3, 4 shopping centers, que é o Twitter, o Facebook, o Instagram, porque no final são isso, né?